Isso aí, rumo ao campo na Planetário 91.5. Já estamos ao vivo, né? Já estamos ao vivo. Daqui a pouco a gente vai dar sequência aí para as nossas próximas entrevistas. É isso aí, né? O oferecimento do nosso Rumo ao Campo é de 300. Você sabia que pode ter acesso a ferramentas da 300 no seu celular? Por meio do app, você tem acesso a várias funcionalidades, acesso a preço de grãos, assinatura eletrônica de documentos, emissão de notas eletrônicas e ofertas de produtos. Baixe já o app e confira tudo isso. 300, localizada na 332 km 134 em Espumoso, é a 300. Chegou a hora de ter a telefonia móvel de verdade. Com a Coprel Telecom, você tem sinal de qualidade, planos que cabem no seu bolso e atendimento próximo que só a Coprel sabe fazer. Ligue agora 0800 039 0039, escolha o plano perfeito para você. Mais economia, cobertura nacional e mais conexão no seu dia a dia. Não perca tempo. Coprel Telecom. A Cressol está sempre perto do cooperado pela confiança e a simplicidade, aquele sentimento de família, sabe? O jeito de cooperar, se desenvolver, crescer junto, sem perder a essência. Foi assim em 2024 e que essa simplicidade possa ser cultivada nos próximos anos. Cressol, tudo começa por você. Então a gente recebe a partir de agora aqui no nosso Rumo ao Campo o Fábio Secon, que é secretário da Agricultura de Espumoso, e a Johnny Nicolodi, né, que está também junto com o Fábio nesse processo todo. Porque nos últimos meses a gente tem tido a Feira do Milho, a Feira Livre do Produtor, ou seja, já está virando algo à parte do que era sempre realizado comumente pelo produtor. E agora se está pensando, vamos dizer assim, fora da caixa. O Fábio, que é empreendedor na sua hora vaga, levanta bem cedo, passa por toda a cidade, sabe, conversa com muita gente, sabe que a gente tem que dar alternativas para o produtor. E outro dia, quando eu fui lá na outra feira, o Fábio fez uma live comigo, sabia que eu estava dando entrevista, né? Então eu fui para o outro lado do balcão, mas eu disse uma coisa, que a gente precisa ter mais iniciativa, né? Precisa ter iniciativa, mas tem que ter acabativa. E Fábio, as ideias dessas feiras livres do produtor têm dado bom resultado, você divulga sempre aí, a prefeitura sempre divulga esses resultados e é para valorizar o produtor. Obrigado por ter aceito nosso convite primeiramente. Bom dia. Bom dia, Roger. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Com certeza, eu sempre procuro trabalhar com resultado, né? Quem é empreendedor sabe que ou você tem resultado ou o teu negócio ele não prospera. Então, o nosso resultado, no caso das feiras, é o resultado que o produtor tem, é o resultado do faturamento do produtor, né? Então, nós começamos com o festival, foram mais de 100 mil reais em faturamento. Depois iniciamos dia 21, iniciamos o ano de 2026 com a primeira Feira Livre na praça, onde teve um pouco mais de 8 mil reais de faturamento. Realizamos também a segunda Feira Livre na praça, que pulou para 18 mil reais. Expandimos o que a gente vem fazendo, nos desafiamos, né, Johnny? Estamos indo para os bairros, a primeira Feira Livre nos bairros foi na Vila Arroio, onde a gente pegou uma chuva, né? Então, em 1h30 de feira, os produtores conseguiram vender aí aproximadamente R$ 2.500. E na terceira Feira Livre, que foi na última quarta, ultrapassou as nossas expectativas, onde o faturamento alcançou próximo a 20 mil reais. Então, Roger, é importante a gente deixar claro que quando o poder público compra lá uma máquina nova ou faz um investimento numa assessoria, o que costumeiramente é utilizado é a venda. Adquirimos uma máquina nova. Mas a secretaria, né, e a administração como um todo pensa o seguinte, mas qual é o resultado que essa máquina tem trazido? Então a máquina arrumou tantos quilômetros de estrada, atendeu tantos produtores. Então a secretaria pensa no resultado. Então a contratação da assessoria Caminhos do Campo na pessoa da Johnny vem trazendo resultados, e o resultado tem que ser do produtor. Somando todos esses resultados, já chegamos aí próximo a 150 mil reais em 2 meses e
15 dias. Fábio, eu penso que a administração não tem que atrapalhar, ela tem que ajudar. E é isso que vocês têm feito, né? Quem me conhece sabe que eu sempre sou muito... eu sou crítico quando preciso ser crítico e tenho que elogiar de público. Um dos elogios que eu tenho que fazer aqui é a moeda que foi dada para os funcionários lá colocar. Ou seja, foi uma contrapartida da prefeitura, do dinheiro dos impostos, é verdade, mas que o funcionário foi lá e deu um inset muito grande. Eu me lembro da primeira feira, estava de passagem, estava indo viajar e fui lá comprar 2 pão de milho, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E levei um pão de milho lá para Passo Fundo, né? E a pessoa que pegou esse pão de milho gostou bastante. De onde é que veio? Então, da feira do produtor da Espumoso. Ou seja, eu penso que o poder público ele tem que ajudar o produtor. Tem tanta gente que faz tanta coisa boa que não tinha oportunidade, agora está tendo essa receptividade do produtor, dele se motivar, está sendo muito importante, né, Fábio? É importante ressaltar, né? Foi o Vale Festival do Milho Verde. E fazendo esse incentivo aos servidores, pensando no incentivo que esse servidor vai ir até a feira, vai favorecer a agricultura familiar. Funcionou muito bem, teve 96% de adesão dos funcionários, ou seja, 96% dos servidores que receberam o vale trocaram esses vales por alimento. A gente fez um teste para ver qual seria a aceitação e para medir a preparação também dos feirantes. Então, nós temos o projeto de lei organizado, em conversa com toda a administração, porque uma decisão de investimento assim precisa ser muito bem pensada, com cautela, ver os investimentos, ver as contas que precisam ser pagas também. Então, o projeto de lei está pronto, mas por uma decisão em conjunto, a gente está trabalhando e nós precisamos crescer ainda mais a Feira do Produtor, estruturar melhor os nossos produtores, para aí sim implementar o tão sonhado Vale Feira para todos os servidores. Bom, a Johnny Nicolotti está sendo apresentada, né? Foi apresentada pelo Fábio, a Johnny também começou a estar nessa assessoria importante. Johnny, te apresenta, né? Como é que funciona a tua empresa, Caminhos do Campo, como é que tem sido essa assessoria para organizar, como disse o Fábio, para crescer esse projeto de feiras do produtor, para mostrar o que o nosso produtor de espumoso e também da região, que foram trazidos produtores de fora de espumoso também, mostrar o seu potencial. Bom dia, Johnny. Bom dia, Roger, bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. A Caminhos do Campo é uma empresa que trabalha com fomento, ou seja, nós organizamos e nós criamos oportunidades de negociação. Qual é a nossa visão? O produtor, ele é ótimo em produzir, ele faz o produto com excelência. A sua grande dificuldade são as portas se abrirem para venda. Então, isso acaba chegando num ponto de que ele não tem onde vender, o seu filho sai daí e vai para a cidade, então não tem sucessão no campo pela falta de renda. As pequenas propriedades, subentende-se o quê? 10, 20, 30 hectares, é insustentável o plantio somente de grãos. Então, precisa diversidade. Eu sou uma pequena produtora eu sempre digo que sou uma fazendeira de 2 hectares, porque cada um é fazendeiro do tamanho que pode, né? E nessa minha fazenda de 2 hectares, eu tenho uma carteira de clientes enorme, eu consigo vender o meu produto, mas enfrentei vários desafios. Um deles é estar sozinha, é ter 1, 2 produtos, é passar a cidade inteira. Então, a pessoa abre a porta para mim, abre a porta para o pão, abre a porta para o tomate, abre a porta para a melancia, ela tem que abrir a porta 10 vezes na semana. Então, agregar, chegar, que todos tenham o mesmo local, que se encontrem. E aquele pensamento, a feira é o coração da agricultura dentro da cidade. É onde a agricultura pulsa. Ali ela mostra realmente para que veio. Aqui ela está ali. O que tem são os sabores de espumoso que nós estamos trazendo na praça. Sabores desconhecidos. As pessoas estão maravilhadas, mas isso é de espumoso? Todos são de espumoso? Nós ressaltamos, realmente estamos trazendo toda semana 2 ou 3 produtores de produtos que nós não temos aqui,
que não vão concorrer com os nossos para agregar na feira, para ter mais produtos. Mas a grande maioria são espumosenses, sim. Complementando o que a Johnny falou, na verdade é uma pequena participação de feirantes de fora. Então, justamente com produtos que agreguem, não que compitam com os produtos aqui dos agricultores. E é importante ressaltar que, assim como vem produtores de fora, os nossos produtores estão indo para fora vender os produtos também. Então, a Johnny atende o município também de Soledade, né? Então, a gente está construindo uma conexão muito grande com Soledade, agora também começando com Tunas, né? Então, tem produtor que tem ovos caipira, ovos coloniais, tudo certificado, registrado certinho. Tchê, nós não temos ainda aqui, então vamos trazer para a feira. Então a pessoa, tem ovos coloniais na feira, vai lá, vai comprar uma dúzia de ovos, meu Deus, tem bolacha aqui, vou levar 1 quilo de bolacha, nossa, tem o tomatinho cereja que a gente não encontra aqui, eu gosto tanto, é saboroso, já compra um tomatinho cereja, né? Então essa diversidade acaba gerando valor para toda a feira, né? Fábio, vendo a feira, a gente vê quanta pessoa tem talento e tem talento escondido, mas principalmente também faltava até a oportunidade. Fábio e Johnny, vocês podem falar sobre isso. Quanto produto bom tem na nossa agricultura familiar? E você vê o que mais movimenta as feiras? Se for direto, baita pavilhão da agricultura familiar vai ter aí no Metoque. A Expo Inter, o pessoal faz fila, o pessoal tem falta de produto de tanto que consome, ou seja, o produto familiar ele tem uma demanda que agora na nossa região passou a ser mais explorada ainda, porque temos produtores perto da cidade, então é só vir aqui, né, Fábio? Exatamente. Então, vou trazer um dado importante, que é a questão da Exposol em 2025. A Exposol faturou mais de 1 milhão com produtos da agricultura familiar. A Exposol é aqui do lado, em Soledade, tá? Esse ano teremos produtores de espumoso. Esse ano teremos produtores de espumoso na Exposol, em Soledade. Então, como a Johnny falou, a gente precisa criar novas oportunidades e a gente precisa estar sempre em movimento. Outras feiras também, como Expo Inter, como Expo Direto, a gente tem se conectado muito ao governo estadual, à Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Até há pouco tempo o secretário Wilson Kovács estava lá, e só em feiras no Rio Grande do Sul são quase 50 milhões que movimenta. E lembrando que para cada R$1 que sai da agricultura, na economia representa R$5. Então, 50 milhões vezes 5 são 250 milhões que sai só da agricultura familiar em alimento, tá? É alimento que é rapidamente consumido, né? Então, é importante que as pessoas entendam isso. A Secretaria da Agricultura aqui em Espumoso, ela tem várias áreas, e uma área específica da produção de alimentos, das agroindústrias, hoje está com a assessoria da Johnny, que vem fazendo um excelente trabalho. O que nós visualizamos, passando também um pouquinho, Roger, da nossa visão. Então nós temos hoje 6 caminhos de criação de receita para esses produtores. Então nós temos os 4 festivais do ano, durante o ano. Isso aqui nós temos uma projeção, Johnny me ajuda com os valores, aproximadamente R$400 mil com esses 4 festivais. Nós temos as feiras mensais, que somando o valor durante o ano nós buscamos aí atingir os R$400 mil. Nós temos também o PAA federal, que agora eu vou passar para a Johnny para ela explicar um pouquinho melhor toda a burocracia que nós passamos para conquistar o CISAM. Que o CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Johnny.
Bem, o CISAM eu acho que é uma pauta muito importante para os municípios, né? Eu sempre digo que ele é um importante sistema nacional esquecido no Rio Grande do Sul. Ele é deixado de lado. Os nossos municípios talvez seja algum entrave ali, né? Que não existe essa importância e nós temos insegurança alimentar nos nossos municípios, sim. Temos sim. E nós temos produtores com uma carência, uma vontade de entregar. Então, o que esse sistema faz? É um sistema burocrático? É. Tudo que envolve governo, existe um sistema, né, uma forma de adequação. Então, a nossa empresa, no passar do tempo, ela acabou ficando, assim, uma excelência em implantação desses anos municípios. Cada município que eu entro, a primeira coisa que eu falo é dizer para o prefeito, para o secretário, o que é o CISAM e a importância dele e a implantação dele. Então, nós conseguimos hoje, posso dizer com muita segurança, que tem municípios que estão há 8 meses, há 9 meses tentando a adequação ao CISAM. E a nossa empresa, conhecedora de todo o processo, em 40 dias, às vezes até um pouco menos. Aconteceu alguns municípios que até 25 dias nós estamos na plataforma e aguardando a aprovação. Sinto muito interromper, Johnny, mas preciso complementar. Esse é um processo muito importante, e eu estou vendo os números aqui. Só do PAA são 600 mil reais de dinheiro novo, de dinheiro de impostos que vem a nível federal. Então, o quanto se torna barato uma assessoria. E a assessoria, quando a administração contratou a Johnny, nós não contratamos só a força de vontade dela, o conhecimento dela em fazer isso, mas contratamos também o acesso, porque ela tem os caminhos para conectar, para acelerar esse processo. E ela falou também do Rio Grande do Sul, de 497 municípios, somente 70 tem adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Somente 70. Quando nós olhamos para o Nordeste, é mais de 90%, tá certo? Lá tem mais insegurança alimentar do que aqui no Rio Grande do Sul. Porém, esses recursos eles estão disponíveis a nível federal. Então, essa é a função de uma Secretaria de Agricultura, de entender que existem esses programas, fazer toda a parte burocrática e não tenho tempo hábil para fazer tudo isso. Então, por isso que é importante a gente ter as pessoas específicas, especializadas em cada área para fazer o processo acelerar. Avançando aqui, então, nós temos mais o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição para Merenda Escolar, mais aproximadamente 300 mil reais. E o Vale Feira, que a gente está estimando aí, vamos colocar por baixo, 250 mil. Se nós somarmos esses valores todos, pessoal, aproximadamente 2 milhões por ano com agricultura familiar. Isso, hoje nós temos uma média de 20 feirantes. Esse valor aqui, esses 20 feirantes não vão dar conta de atender. Nós precisamos de mais feirantes. Então, a gente já tem recebido uma grande demanda, né, de pessoas que querem participar. Então, conforme a gente vai executando as feiras, já vai recebendo os pedidos, as solicitações de novos feirantes, já vai preparando a documentação para regularização desse pessoal para participar dessas feiras. Então, vamos fazer um cálculo, Roger. 2 milhões, que esses 2 milhões eles permaneçam aqui dentro do município, que são gerados aqui dentro do município, e pensando que para cada real produzido na agricultura ele se multiplica por 5 na economia, nós estamos falando num aumento de 10 milhões de circulação de dinheiro aqui dentro. Isso é uma segurança alimentar gigantesca, uma oportunidade para os agricultores assim, sem tamanho. Para te ajudar um pouquinho, falando em CISAM, em PAA, é interessante a gente colocar de que esses programas é a compra e a doação simultânea. Ou seja, nós vamos comprar de agricultores cadastrados em espumoso, agricultores que têm CAF de espumoso, e vamos doar para entidades e para pessoas em vulnerabilidade alimentar. Vou te dar um exemplo. Nós vamos doar para a PAI, nós vamos doar para o hospital, nós vamos doar para o lar do idoso. Então, tem várias entidades que vão receber e
um número de 60% de todos os nossos cadastros únicos. Então, nós vamos fazer kits e vamos levar na Vila Arroio agora essa semana, junto com a assistência social, né, para aquelas pessoas cadastradas que necessitam. Por quê? Porque nós estamos enfrentando agora, ajudando a enfrentar, esses são tudo alimentos in natura, tá? Tem a panificação, tem o que tem de agroindústria, mas não é a cesta básica. É para quê? Para enfrentar o problema da obesidade. Porque estar em segurança alimentar também institui aquelas famílias onde a obesidade é muito grande, porque a quantia de farináceos acaba sendo muito intensa. Então, nós priorizamos, dentro do nosso kit, só pode ter 15% de panificação. Os demais são legumes, frutas. Então, para isso, nós vamos fazer um trabalho transversal com a saúde. A gente de saúde vai lá, vai levar receita, vai ensinar a fazer. Nós vamos capacitar essas mães para usar os alimentos. E para isso nós precisamos mais produtores. Então a gente está pedindo que os produtores, eles não precisam vir toda semana na feira, eles podem entregar somente para o PA. Eles podem entregar somente para o CISAM. Eu não quero, eu não tenho muito, mas eu tenho lá 3 pés de abacate, que quando dá abacate eu não sei o que fazer, dou para os porcos, vai fora. Vem vender para nós, vem se cadastrar. Então, agora nós precisamos levantar, fazer um banco de cadastros muito grande. Se nós estamos falando aqui em 600 mil de comida, gente. Isso não é pouca coisa. Então, para isso, agora nós precisamos nos organizar, que eles venham até nós, que eles digam, olha, eu acho que eu vou ter banana na época de banana, abacate na época de abacate, ou repolho na época do repolho. Não importa. Nós precisamos muito alimento in natura, né? E é interessante isso, nós precisamos diversificar também esses produtos, principalmente a parte de hortifruti. Temos uma oportunidade gigante. Eu olhando agora, vendo esses números assim, 10 milhões, né? Eu lembro de uma coisa que a minha mãe sempre me diz: Fábio, você é muito exagerado, você é muito exagerado. Esse exagerado, ela quis se referir ao seguinte: você tem sonhos grandes. E quem sonha grande precisa ter um nível de persistência, de paciência, de se desafiar todos os dias muito grande. Então, assim, a minha mãe, ela... alguns desafios assim que eu tracei e tal, que eu falei, os objetivos, se passaram 10 anos e ela disse: e um dia você falou mesmo que ia conseguir isso. E eu nem lembrava mais que eu tinha comentado com ela, né? Então, assim, por mais que o sonho seja grande, se nós acreditar, se nós nos esforçarmos, se nós correr atrás, se nós persistir, nós vamos chegar lá. E se o sonho for, vou chutar o número, se o sonho for 1000, nós vamos olhar para o 1000. Podemos não alcançar o 1000, mas nós vamos chegar o mais próximo de 1000 possível. Agora, se nós sonhar com 500, o 1000 está fora do nosso radar. Então, nós não vamos enxergar o 1000 porque nós estamos olhando para o 500. Então, nós sonhamos grande e porque tem essa oportunidade. É possível. Isso é uma meta atingível, é mensurável e ela é atingível. Deixando bem claro que, e aí a minha mãe também sempre contribui com isso: Fábio, mas... você é exagerado, mas eu sempre sou exagerado e eu sou muito focado naquilo que eu vou fazer. Então, até a metade do ano, o foco é para estruturar essa parte e a gente deixar esse sistema funcionando. A partir da metade do ano de 2026, o foco vai ser para os demais produtores. Lembrando que Espumoso tem mais de 1.200 produtores. Esse grupo de produtores aqui, a gente está falando entre 80 e 100 produtores. Nós temos uma gama grande de produtores. Então, sim, da metade do ano em diante, a gente vai alavancar outras áreas da agricultura. Um ponto importante, Roger, que nós precisamos comentar, estamos quase encerrando, é a questão da feira. A feira não é só um local de venda de produtos, é um ponto de encontro onde as pessoas se conectam, riem, se animam, relaxam, reencontram amigos, conversam, fofoqueiam,
falam bem, falam mal, mas gera essa conexão, toma um chimarrão, relaxa, então é um ponto de encontro. Então, mais uma vez, convidando a todos para participar. Na quarta-feira depois do carnaval, mas a gente vai ter feira lá em frente à praça. Então, seria mais ou menos isso. Que A ideia é fazer feiras toda semana, todo mês. Como é que está essa questão da periodicidade, Fábio? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Nós vamos estabelecer a quarta como um dia. Eu acho que ele é interessante até para dona de casa, né? É um meio da semana. A data todo mundo acolheu com e para ficar assim tradicional, as pessoas se habituam a ir para feira. Elas já sabem que toda semana tem um case de sucesso, né? Para agora, essa próxima semana, a gente já está estudando que produtor vai vir com um produto diferente, o que nós vamos fazer, aquele pequeno lançamento da feira. Hoje tem algum produto de uma panificação, um produto novo, né? Enfim, para que as pessoas venham, nós estamos qualificando o nosso produtor, estamos trabalhando muito nesse discernimento do produtor e trazendo algumas coisas diferentes. Por exemplo, a nossa safra de melancia foi fabulosa, né? A venda de melancia foi absurda aqui na nossa cidade. A gente está muito feliz e está todo mundo, toda quarta, pedindo: seu Lázaro, vem trazer melancia. Por quê? Porque nós descobrimos que nós não precisamos trazer melancia de fora. Nós temos melancia aqui. Melancia de qualidade, melancia de sabor. E assim, eu quero citar um exemplo, mas todos os produtos estão sendo muito bem aceitos e conhecidos. Né? Que as pessoas dizem: meu Deus, eu não sabia que isso era feito em Espumoso. Não, nós temos aqui sim. É valorizar, é achar aquele produtor lá quietinho na sua casa e botar ele para a rua, botar a cara dele, né? Qual é o produto dele. Então, a gente está muito feliz e a gente agradece muito. Eu, como assessoria, gostaria que vocês soubessem, não é uma tarefa tão fácil assim ser assessora, ser aceita e ter espaço nos municípios. Então, eu agradeço muito a administração, claro, na pessoa do Fábio, que desde na nossa primeira conversa, antes dele assumir como secretário, a gente já viu que ele era uma pessoa que tinha uma visão para frente, que enxerga o pequeno, porque eu não sou técnica, eu não sou veterinária, eu não vou mudar a adubação de nada, eu não vou sugerir, eu vou arrumar formas de venda. Então, enxergar de que o produtor tem espaço para vender é dignificante. E a administração como um todo, né? Na pessoa do Dr. Gerson, do Juliano, eu sou muito bem recebida em Espumoso, fui muito bem recebida todos os dias, todo mundo me recebe com carinho, sugere, a gente aceita sugestões, né? Nosso trabalho é dinâmico, ele não é engessado, nós somos pessoas de mente aberta, não vamos mudar o lugar, vamos mudar o dia, vamos ocupar os espaços da cidade. Então, a nossa assessoria tem essa diferença. O que eu fiquei mais impressionado, que eu gostei bastante, né, Fábio? A própria secretaria, ela fornece valores financeiros para colocar as próprias tendas, que é algo assim, não, o município vai fazer feira toda semana, vai investir quanto? Olha, é a própria secretaria. Então, vocês foram lá em Porto Alegre, conseguiram verba como deputado. Ou seja, tem muito caminho que a gente não conhece que pode chegar lá e ter um investimento do imposto que vai embora daqui e volta, né? Exatamente. Precisamos correr atrás, os recursos existem, precisamos ter vontade e força para vencer as burocracias, para conseguir ter acesso a esses recursos. E a estrutura da Exapiec já está confirmada, a estrutura toda pelo SDR da Exapiec. Olha aí, ó, que notícia boa, notícia importante, primeira mão que a gente está trazendo aqui, ó. A Feira de Agricultura Familiar da Exapiec vai ser muito maior do que os últimos anos. Com quantos produtores estão trabalhando nessas feiras semanalmente, Fábio? 21 produtores, uma média de 20 produtores todas as semanas. Queremos aumentar. Tem espaço para mais, quem quiser pode escrever, né? Isso. E na Exapiec, 30. Uns 30 produtores vão ter espaço. Quantos são de Espumoso, quantos são de fora? A gente não montou as listas ainda, não conseguimos organizar, tá? Porque antes da Exapiec nós temos o Festival do Feijão, dia 7 de março, o qual nós estamos focados para esse festival, né?
Olha aí, que beleza. Ó, toda quarta-feira, então, sabe? Sai lá nas mídias, sai aqui e tudo. Feira do Produtor, toda quarta-feira. É o ponto de encontro, como disse o Fábio, como disse a Johnny. Eu volto para você conversar, para falar bem, falar mal, mas principalmente para conversar e para se encontrar. É muito gostoso esse momento aí de tardezinho. Depois das 5, ficou um horário muito bom. Das 5 até as 8 horas da noite, ficou excelente. Quem sai do trabalho depois da 6 já pode ir lá, né? Isso aí. Roger, posso fazer agradecimento? Com certeza. Quero agradecer o meu pai por ter me ensinado a ser trabalhador, buscar o que eu quero. Agradecer a minha mãe por sempre acreditar em mim, por me ensinar que precisa ser persistente. E agradecer o nosso líder máximo, que é o Dr. Gerson, o prefeito Dr. Gerson, que acreditou no nosso trabalho, que o que chamou a atenção dele foi realmente porque eu já estava nessa área. Então, tudo isso que está acontecendo, devemos muito ao nosso prefeito Dr. Gerson, ao Juliano, que nos aconselha muito em questão de estratégia também, embora ele seja um grande produtor, ele esteja em outra área, mas ele entende muito disso também, nos aconselha. Agradecer os 2 vereadores que sempre nos apoiam, né? Que é a Fabiana, vereadora Fábio Dolce, e o Léo Comim, que sempre andam junto com nós. A Fábio, desde o início, sempre a bandeira que ela abraçou por ser produtora foi a Secretaria da Agricultura. E o Léo, por ter passado um período em Porto Alegre, nos abriu muitas portas. Então, foi muito válido esse apoio, né? E toda a administração que apoia, que está junto, os secretários na divulgação dessas feiras, eles são muito importantes. Secretário da Saúde, de Educação, que são as 2 pastas maiores, que tem mais colaboradores. Então, assim, é um trabalho conjunto. Esses resultados a gente está só representando um grupo maior que às vezes não aparece, mas que está trabalhando forte para que isso se torne realidade. Então, mais uma vez, da minha parte, estou satisfeito com o que eu pude passar. Muito obrigado, Roger, pela oportunidade. Johnny, teus agradecimentos também, né? O pessoal está te conhecendo agora, mas vê que tu é muito bem articulada nessa questão de falar, mas principalmente também de trabalhar. Às vezes nem precisa falar muito, agir mais, principalmente nos bastidores, né, Johnny? Não, claro, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que para minha empresa é muito importante essas oportunidades que a rádio nos coloca, que é um veículo muito importante, né, muito ouvido. Agradecer especialmente a administração municipal, na figura do Fábio, que é uma pessoa que eleva o meu trabalho e que me dá espaço de crescimento. E dizer que a Caminhos do Campo, ela está aberta, sim, para crescer em outros municípios e para crescer os agricultores, que a nossa bandeira é agricultura familiar, forte e produzindo alimentos. Muito bem, quero agradecer. Fábio Secom, secretário de Agricultura, Johnny Nicolodi, falando então sobre as feiras do produtor toda quarta-feira, das 5 às 8, lá no Largo da Prefeitura. 20 produtores, 10, 15, mas que venham mostrar o seu talento e venham mostrar o que é produzido e tem demanda agora a partir desse momento para o cliente de toda a região. Agora, 9h40, eu vou para um rápido intervalo.